Então, vamos para minha? Vamos. Você quer que eu mostre qual foto eu coloco? Não coloco fotos ainda. Você pode começar com a família real. Muito bem, agora Muita sim. gente me pergunta sobre casos noruegueses. Esse ano eu já tô com uma lista de casos noruegueses que eu vou trazer para o podcast. Mas algumas curiosidades da Noruega. O pessoal quer que eu fale mais da Noruega. Eu vou falar mais da Noruega. Mas a gente está passando por assim um verdadeiro vendaval na família real norueguesa. A família Tempos real difíceis. norueguesa, tempos difíceis para os grandalhões da família norueguesa, gente. A família real norueguesa sempre foi conhecida, não sempre foi, mas é bastante conhecida pela estabilidade. Vocês estão vendo na foto o rei Harald V, a rainha Sônia, de verde, o príncipe, que é o sucessor na linha, sucessor do trono, né, que vai ser o nosso rei, e a esposa dele. O príncipe é o Håkon Magnus, e a esposa dele, a loira, é a Mette-Marit. E o rei Harald V, ele é uma pessoa que passa muita tranquilidade. Eu não sou, moralmente falando, eu não sou a favor da monarquia. Mas já que temos um monarca, já que temos uma monarquia, já que temos um rei, dá muito orgulho você ter um rei que é uma pessoa legal, que é uma pessoa que dá orgulho de falar que ele representa o país. E ele sempre foi isso. Ele sempre foi uma figura de estabilidade. Quando, principalmente depois que aconteceram os atentados em Utøya, que o Breivik fez o que ele fez, um atentado de extrema direita contra a imigração, contra imigrantes, contra a diversidade e o multiculturalismo, o rei fez um discurso falando que a Noruega é de pessoas que são muçulmanas e cristãs, que são negras e brancas, de meninos que gostam de meninos e meninas que gostam de meninas. Ele fez um discurso literalmente apoiando, é um discurso muito lindo, vocês conseguem encontrar na internet. Eu vou postar, se eu conseguir achar para vocês, fácil, se eu conseguir achar dublado, não dublado, legendado, mas é um discurso que marcou, assim, sabe, e ele sempre foi por esse lado, pela linha da diversidade, da paz, da Ô, estabilidade. Nath, desculpa te interromper. É só que esse episódio de Toia, gente, tá disponível, um dos primeiros episódios do Pátria. Eu escutei quando eu ainda era ouvinte, antes de eu entrar. Eu acho que é episódio Talvez. 11, gente. Talvez nem todo mundo conheça, você não quer resumir, porque você contou tão bem. É um episódio, gente, eu recomendo demais, tá? É do Velho Testamento, né? Só dá uma visão, não tô nele ainda, né? Mas, assim, eu lembro que você ficou super emocionada contando, foi muito. Foi tão marcante pra mim o seu app que eu fiquei com medo de ver o documentário. Porque eu lembro que eu conheci o Pátria no meio da. Em 2020, né? No meio do mundo tava acabando. Eu pensei, gente, eu não aguento esse golpe, esse segundo golpe, eu não vou ver. Foi bem difícil, assim. E fizeram um filme que também é muito difícil de ver, mas é muito É. bom. Mas não, então, obrigada. Foi um episódio difícil. Eu sempre falo que o dia, né, do que aconteceu em Utøya foi o dia em que eu me tornei norueguesa, porque foi a primeira vez, porque antes eu não tinha nenhuma conexão com esse país, eu não tinha absolutamente nenhuma raiz aqui. Eu já estava aqui há 3 anos e eu não sentia nada pela Noruega, eu não sentia nem amor nem ódio. E daí, quando aquilo aconteceu, o país inteiro se uniu. E se uniu de uma forma para falar: nós não somos isso. Nós vamos aceitar imigrantes, sim. Nós vamos aceitar diversidade, sim. Nós vamos aceitar. E depois, claro, foi dando mais espaço para o conservadorismo, como, né? Porque tudo vem em ondas. Veio uma onda esquerdista, agora veio uma onda direitista, principalmente depois de 2020, uma onda muito conservadora. Mas eu lembro que naquele dia foi o dia que eu meio que me senti acolhida pela primeira vez na Noruega. Foi o dia que eu me tornei norueguesa.
Mas enfim, esse rei, ele sempre trouxe estabilidade, uma figura de estabilidade, de bondade, de gentileza, de educação, de nobreza mesmo, sabe? De uma pessoa elegante, fina, chique. Mas nem tudo, nem tudo, nem todos são como o nosso querido rei Harold. Ele se casou com a rainha Sônia em 1968 e ele virou rei em 1991, depois que o pai dele, o Olav, morreu. Uma curiosidade, gente, que o Harold, quando ele ainda era o príncipe, né, o príncipe na linha de sucessão do trono, ele era esperado dele que ele fosse se casar com alguém nobre ou alguém da realeza europeia, né? Ou você se casa com alguém da nobreza ou alguém de outra família real europeia. Sim. E ele falou: não, eu vou me casar com a Sônia. E a Sônia, ela não é nobreza e ela não é de uma família real, ela é uma pessoa gente como a gente. Ela é uma pessoa comum, uma pessoa do povo. Uma plebeia. E daí o que aconteceu? Ele falou assim: não, vou casar com a Sônia, vou casar com a Sônia. E o pai dele: não, você não vai, você não vai. E ela: vou, ele: vou casar com a Sônia. Aparentemente, né, diz aí a história que ele teria ameaçado abdicar do trono se ele não pudesse se casar com a Sônia. Eu não sei se essa história é real, porque não está na biografia oficial, mas aparentemente ele teria ameaçado não se tornar o rei da Noruega caso ele não pudesse se casar com a Sônia. E daí o pai dele falou: casa com a Sônia, então. Porque se ele abdicasse do trono, ele ia quebrar o direito à realeza que a família dele tinha, né? Sim, vai Ele pro ia primo mais quebrar a próximo, né? linha. Daí é para uma outra família. E daí o pai dele falou: não, pode casar com a Sônia. E eles são muito bem casados até hoje. A Sônia é inclusive uma artista de mão cheia, uma artista plástica maravilhosa, que eu gosto muito. Mas fica aí a curiosidade. O casal teve a primeira filha deles em 1971, que é a nossa princesa Martha Louise. E daí você pode colocar a foto dela, aqui diz Princesa Martha Louise. Okay. Essa diva. Gente, essa diva é uma vibe, tá? Ela foi casada com um autor e artista chamado Ari Ben, e com quem ela teve 3 filhas. A princesa Marta, ela é muito interessante porque ela se diz ser médium e vidente. Mística, jovem mística. Ela é jovem mística, gente, princesa mística. Ela é a fada bela do reino. E ela diz que ela sempre teve experiências paranormais, tendo inclusive se comunicado com anjos. E ela também diz que ela pode se comunicar com os animais de uma forma mais profunda, on a deeper level. It's a vibe, Brian. E daí, em 2007, ela fundou um centro de educação que ensinava terapias alternativas e práticas espirituais. Era uma coisa meio estranha, que ninguém entendia exatamente o que era, mas ela dava uns cursos. E com isso ela começou a pagar impostos, porque é a primeira vez que ela pagou imposto imposto de renda, porque afinal de contas ela estava lucrando com um negócio próprio. E daí esse centro ficou conhecido popularmente aqui na Noruega como escola de anjo, gente. Porque o povo falava: essa que fala com anjo, ela tem a escola de anjo. Porque o centro dela meio que virou uma piada, assim, né? Tipo, ela com esse centro de terapias alternativas e práticas espirituais num país em que as pessoas não vão na igreja, em que as pessoas não acreditam em nada, as pessoas são super céticas, não religiosas e pouco espirituais, né? Gente, essa cultura de achar alguma coisa quirk, engraçada, não se aplica à Noruega. Não, assim, eles sempre toleraram, porque afinal de contas ela é a princesa, né? A princesa é bonitinha, ela é uma jovem mística, ela fala umas coisas estranhas. Ela foi muito criticada, porque você lembra daquela médium, Lisa Williams, uma inglesa? Aquela que foi desmascarada, que a jornalista mostrou uma foto dela criança? Não, eu acho que essa não é a Lisa Williams, mas a Lisa Williams é uma inglesa que ela faz várias
Ela vai numa casa mal assombrada e daí ela fala: "Ah, eu sinto isso, sinto aquilo", só que ela sempre sente tudo que você encontra na internet sobre a casa, entendeu. Ah, E tá. ela já foi desmascarada como meio que sendo uma charlatã. Ela Tá. ficou muito popular na Inglaterra nos anos 2000, 2010, por aí. E a Martha Louise estava sempre com ela em programa de TV, falando com ela. Então a Martha foi muito criticada. Principalmente, gente, porque a crítica principal à Martha não é que ela era uma jovem mística. A crítica principal a ela é que quando você carrega o título de Princesa Martha Louise, tudo que você fala tem um peso a mais, você tem muita influência. Então, em tempos em que a ciência é necessária, em que é um país que precisa de engenheiros, de engenheiras, um país que precisa de mais mulheres na matemática e nas ciências, ela estava meio que promovendo as coisas que jovem místico promove. Pseudociência, essas coisas desse tipo. Então, nessa, assim, normalmente, gente, eu tô fazendo o meu próximo roteiro vai ser sobre a nobreza antiga, e pelo menos pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei para fazer o roteiro, o que eles normalmente faziam nesses casos em que o filho é mais excêntrico é tirar do país. Porque aí você pelo menos vai fazer seus negócios em outro lugar e o que você fala não vai ser manchete de jornal relacionado ao futuro do seu país, né? Você tá lá, Pois tipo, é. nesse roteiro que eu tô fazendo, você mandava pra Viena. Ai, vai pra Viena. Vai pra Viena, vai lá pra corte, vai ser moderninho lá. Pois é, então, ela foi muito criticada porque essa escola de anjo, né, como ela ficou conhecida, essa escola ficou, ela cobrava cerca de 12 mil reais por um curso. Então, você Então, né? fazer um curso com a princesa Marta Luísa, a princesa do reino, a princesa que tem experiências paranormais, que diz que é vidente, que diz que é médium, é uma coisa que cheira a golpe. É. Infelizmente, mesmo que a intenção dela não tenha sido essa, é uma coisa que cheira a golpe. Em 2019, foi acordado que ela não usaria mais o título de princesa em suas aventuras comerciais. Algo que Ah, ela que mais ou bom. menos que obedeceu ali, às vezes sim, às vezes não. Mas essa escola já fechou, tá? Hoje em dia ela tá em outra. E qual que é a outra dela, gente? Em 2024, ela se casou com um homem chamado Durek Verret, um homem da Califórnia que se intitula xamã. Ele que tá na foto com ela, que ela tá de azul? Isso, você pode colocar. Ele se intitula xamã e ele pratica o novo xamanismo. E o problema do Durek é que ele dissemina diversas teorias de conspiração e pseudociência como se Ai, meu Deus, fosse um terraplanista. verdade. Um terraplanista xamânico. Meio que Ai. isso, entendeu? E eu entendo que, assim, né, tipo, ele é um homem muito bonito. Eu também iria vender uns cristal, entendeu? Eu Meu, confesso que eu sabe, também ficaria mística. eu fico pensando que em todo círculo de tipo, falsa espiritualidade, essa espiritualidade comercial, sempre tem um nepo baby que é alvo de um scammer. Porque aí o nepo baby normalmente acredita na FIC, o scammer enxerga o dinheiro, e isso, gente, é tipo, é a coisa mais antiga, é tão antigo quanto a humanidade. O Rasputin fazia isso. Então não Sim. é um fenômeno recente, assim. Então é tenso, né? Tipo, você. Eu entendo, é difícil falar isso, mas eu entendo a preocupação dos pais, no sentido de que seu filho vira um alvo, né? Um alvo de Sim, gente que. De é, gente, eu não ela sei é nem um se é o caso alvo. dele. Mas você vira a sua ingenuidade meio que te torna. Se bem que ela fez um business também, então não sei até que ponto é ingenuidade. Ela já era uma jovem mística, ela já tinha um business disso, ela já era duramente criticada pela É, pseudociência que ela disseminava. tá. Então, assim, e faturava em cima das pessoas que queriam ter um curso com a princesa da Noruega. Então, é óbvio que ela já era muito criticada, mas dela casa com um homem da Califórnia que se diz xamã. E ele dissemina todas essas opiniões para lá de controversas, como, por exemplo, a opinião de que câncer é causado por pensamentos negativos. Ai. E de que uma mulher. De que quimioterapia
é um tratamento ineficaz que só é utilizado para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. Como se ninguém nunca tivesse Ai. melhorado, entendeu? Que é aquele negócio de, ai, não, ele mais te mata do que te cura. E não é bem assim. A gente sabe que muita gente aí tá viva. O câncer hoje em dia não é mais uma sentença de morte, justamente pelos diversos tipos de tratamentos que nós temos hoje, né? Os Mas, tratamentos evoluíram muito. então, ele também fala que uma mulher que se deita com vários homens adquire marcas espirituais. Ai, nossa, não. Nossa. Isso não é coisa de Manosphere? Sim, é coisa de Red Não é, Pill, é né? total coisa de Manosphere com um verniz mal aplicado de espiritualidade comercial. Pois é, gente, pois é. Então, mas, gente, calma. Calma, Ai, mulheres. Marta Louise. Marta Luiz do céu. Ai, Gente, calma. Marta. Gente, calma, calma, calma. Se você se deitou com muitos homens, você mulher, calma. Porque graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Durek, ele dá palestras e vende cursos de como você pode se livrar de maus espíritos. Então, claro que sim. Entendeu? Então Claro vai que dar sim. tudo. No final vai dar certo. Algumas de suas clientes são extremamente. Alguns de seus clientes são extremamente famosos, são celebridades de Hollywood, como eu falei, ele é da Califórnia. Uma de suas clientes é a atriz Gwyneth Paltrow, que além Claro de que ter é. roubado, o Oscar da nossa querida Fernanda Montenegro, também é conhecida por disseminar todo tipo de papagaiada, new age e pseudociência que ela encontra pela frente. E, gente, obviamente, como eu falei, a Noruega é um país em que as pessoas elas vão na igreja, elas continuam sendo cristãs, mas ninguém vai na igreja, gente. Você vai na igreja na Páscoa e no Natal. É isso, quando muito. Eu nunca conheci assim uma pessoa da minha idade, da nossa idade, que vai na igreja. Esse negócio de ir em Páscoa e Natal é coisa de vó, sabe? É uma coisa que as tia faz. Ou se não, é só assim, casamento, batismo, confirmação. Você vai, é uma coisa extremamente simbólica, porque o pastor fala alguma coisa, a gente finge que acredita, a criança que está sendo confirmada, ela está pensando no dinheiro da confirmação dela, que ela vai ganhar, porque eles ganham uma grana pesada de dinheiro aqui na confirmação. Mas assim, beleza, gente. O pessoal aqui na Noruega não é religioso, não é muito espiritualizado. A maioria diz que acredita em si mesmo. E quando é meio jovem místico, não é uma coisa assim muito sabe, muito fora do normal. É mais É, energias, né? Mais e tem um vibes. povo que gosta de uns cristal, beleza, tá tudo bem, cada um na sua. Mas esse país extremamente cético, extremamente, assim, meio que ateu, extremamente é, preocupado com ciência, com verdade, com não ter corrupção na família real. É uma galera que se preocupa muito com isso. E daí, obviamente, que o Durek entra para a família real quando ele se casa, né, com a Marta Louise em 2024. E daí agora você tem uma pessoa que é praticamente um con artist, né, um charlatão, provavelmente, falando que, por exemplo, em 2020, ele vendia um medalhão que curava Covid. Nossa. Curava Nossa. Covid, né? Então, É, é, assim. ele é o Rasputin mesmo. Ele é literalmente o Rasputin, só que da Noruega e não da Rússia. Então, assim, gente, é uma coisa que você vai usar. Você está dentro da família real, você é casado com a princesa e você está vendendo um medalhão que cura Covid em 2020. Que bom. Daí é obviamente que a Noruega caiu matando em cima. Caiu a paulada desse homem. Coitado, gente. E eles resolveram falar que era porque a Noruega era um país racista. E assim, gente, eu quero deixar bem claro que a Noruega é sim um país racista, não tem como negar. Existe muito racismo, apesar deles serem tão educados, né, educados demais para falar isso na sua cara. É um país racista, é um país ainda bastante sexista também, e é complicado isso. Mas as críticas que eles fizeram ao Durek e à Marta
não eram críticas que não têm lógica. Elas têm lógica, elas têm fundamento. São críticas que qualquer pessoa deveria passar por elas. Qualquer pessoa deveria receber esse tipo de crítica se a pessoa fala o que ele fala. Sim. Em pleno Sim. 2026. E tá na família real se aproveitando da fama, né, e da influência da família real, concorda? Sim, e o discurso dele teria sido criticado qualquer que fosse Qualquer que fosse a cor da a pele eti dele. é. Tanto que a Marta já era criticada por causa dessas ideia que ela Antes, vendia usando o título de princesa. Então ela E já isso era criticada sem por isso. e isso sem dar, pelo menos eu imagino que ela nunca tenha dado antes disso nenhuma declaração do tipo: "Meu misticismo cura doenças Não. incuráveis". E Então assim, ela ela já era já ela duramente criticada. exato, assim, por menos, né. Uhum. Por bem menos. É. Então, assim, realmente não tem como defender. Eu não acredito que eles sejam. Eu acredito que os dois sejam pessoas inerentemente boas. Que eles sejam pessoas que estão tentando buscar a sua própria espiritualidade. Eu não tenho nada para dizer contra esses dois, tá? Em termos assim de. Mas como uma pessoa que é cética e que sempre vai para o lado da ciência e que acredita que o Estado tenha que ter em mente a ciência e o que é real e não a espiritualidade das pessoas, e que espiritualidade não deve ser commodity, e É, que teorias de verdade. conspiração não devem virar commodity, daí eu tenho um problema muito sério com as práticas, as atividades deles. Contra eles, pessoalmente, nada contra. Contra o que eles fazem, as ações, eu tenho tudo contra. E a maior parte da crítica que eu vi na Noruega foi dessa forma. A gente não tem nada contra eles pessoalmente, que sejam felizes, ótimo. Que façam o seu dinheiro, façam o seu business, mas não utilizem do título da realeza e dos É. privilégios da realeza. É porque o título te dá muita visibilidade. Você ganha uma plataforma, você ganha o país inteiro. Você tem a atenção do Exato, país inteiro. Por isso que eu acho que, pra mim, exato. pelo menos, por pior que a monarquia antes tinha sido, acho que essa ideia de tirar a pessoa do país faz sentido. Tipo, você tem um business, você quer fazer, Faz. beleza. Então, assim, mas eles Eu, continuam falando que ele foi duramente criticado porque a Noruega é racista. E eu não tenho dúvida de que ele foi alvo de ataque racista, gente. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que alguns comentários foram bem pesados. Não tenho mesmo. Mas a crítica dele não é por causa da cor da pele dele, é por causa da atividade que ele faz. É consequência dos atos dele e do que ele fala. Principalmente esse negócio de falar que mulheres ficam com a marca de com quem ela se ai, deita, não, sabe? Num país extremamente feminista, não dá, não dá. Não dá pra você, Dorek. Mas como eu não. falei, eu entendo que eu também venderia uns cristal por ele. Mas, em 2022, a princesa Marta, apesar de continuar detendo o título de princesa, foi afastada de todas as suas obrigações reais e não representa mais a família real norueguesa. Por Ela e o motivos de Durek trambiqueira. Ela e o Durek continuam casados e acusando a Noruega de ser um país racista. E eles continuam sendo o quê? Trambiqueiros. Trambiqueira. Eu não sei se Trambiqueiros eu posso falar trambicarão. mal da Ah, princesa, não, Ana. mas eu acho que Mas eu não ela não seria. ela foi liberada das obrigações dela, em É. teoria, Ah, mas ela não é mais princesa. é um casal muito bonito, não dá pra negar. São Ah, não, é um pessoas casal bonito. bonitas, É, muito e o que bonito. me deixa mais pistola é que é um trambique sem necessidade, porque eles poderiam só ficar sendo ricos. E eles podiam ficar com a espiritualidade deles pra eles, sem vender qualquer tipo de Sim, coisa. aí que tá, O é meu sem problema é quando a necessidade. espiritualidade vira commodity mesmo, sabe? Sim. Medalhinha que você compra, paninho, aguinha, esse tipo de coisa, isso daí pra mim é um problema sério. Não, e também você, comercializar a vergonha, né. Não, você tem a marca, você jogar uma marca na pessoa para a pessoa se sentir inadequada, a não ser que você use a bagulheira que ele tá vendendo para tirar essa marca de você. Pois é. Para mim essa é a definição de charlatanismo para mim, que não estou aí, então eu posso falar mal. Uhum.
Bom, Você eu não gente, sei se mas pode, não sei se é crime. o título de pessoas mais problemáticas da família real, pessoas que estão literalmente ameaçando a existência da monarquia no país, vai para nossa futura rainha, a princesa Meta-Maret, que é essa belíssima mulher, e o seu filho Marius Borg-Heuby, que é, se você ver, colocar a foto do Marius, é esse cara de pamonha. Quem é essa gente, né? O rei Harald V e a rainha Sônia, eles têm um filho que é o príncipe Håkon Magnus. Håkon Magnus. E ele é o príncipe, como eu falei, na linha de sucessão do trono, ele vai ser nosso rei. Tanto o rei quanto a rainha já estão na casa dos 90, ou eles vão completar 90 anos agora em pouco tempo, esse ano. Então eles já estão tadinhos, eles já estão velhinhos, já estão senhorzinhos. O rei mesmo já teve vários já teve vários problemas de saúde, e já ficou afastado das obrigações reais dele por algum tempo. Então ele vai ser nosso rei, o Håkon, que se você colocar a foto da família real de novo, é este homem ao lado da rainha Sônia, entre a rainha Nossa, Sônia e a Meta-Marit. essa foto é recente? Porque se for, eles estão muito bem pra idade deles, né? Eu entendo que é porque eles são, né, Sim, é a eles foto são oficial. Eu acho que monarcas. ela não é muito antiga, essa foto. Nossa, porque eu teria dado uns 80, 70 e muitos anos pro casal. Então, é que essa foto tá meio longe, né? Mas Ah, o rei tá. tá, Tá. tadinho, o rei Ah, não, mas tá. eu digo a postura, ele A rainha tá. Sônia tá maravilhosa, viu? É. Hum, Não, os dois, mas é um o, casal bonito. mas o rei. Tem uma foto. Aliás, eu posso falar uma coisa, gente, eu vou confessar. Eu era louca pra comprar moon boots. Sabe a moon Sim. boots? Que são aquelas botas de astronauta pra andar na neve. E daí eu falava, nossa, essa bota, eu sou louca por essa bota, mas é mó mico. E daí eu vi o rei andando de moon boots na neve. Daí eu fui lá e comprei. Fui influenciada, eu falei, se é bom pro rei, é bom pra mim. É. E, Olha, você foi, tá vendo? Tá vendo como influencia? Olha que doideira. Tá vendo pois como é, é uma vantagem? Por isso que eu acho que quando isso acontece, essas são as moon quando. boots, gente. São Ah, aquela botinha de astronauta. eu Ela é lembro quando você maravilhosa para comprou. andar na neve. Parece que você, quando você coloca no pé, parece que você tá andando num edredom, assim. É tão maravilhoso. Mas, por exemplo, pra cá já é muito quente essa bota aqui. Acho que o meu pé Já, transpiraria com ela. É. já. Já é bastante quente. O único problema dessa bota é que não dá pra dirigir com ela, né? Então eu só uso quando eu vou caminhar mesmo, porque. É que é muita Mas neve aí. É enfim. uma neve, é desumano, é um frio do mal. É. Mas enfim, gente, como eu falei, o Håkon casou com a Meta-Marit. Eles se casaram em 2001. Ela também é uma mulher do povo. Ela não é nobre e ela não é da realeza, tá? E ela já tinha um filho de um outro casamento, que é o Marius Borg-Heuby, que é aquele cara de pamonha que eu mostrei, que a remostrou. Esse daí. Tem cara de mamãe me bate. Nossa, ele tem uma cara de quem chama o garçom de volta porque ele acha que a carne não tá no ponto que ele quer. Ele Sim, tem cara de quem pois é. devolve a comida. É. Não, ele tem. Ai, gente, olha, eu não sei, eu não posso falar todas as minhas opiniões sobre ele. Mas Mas o é que tem casal. gente que só a cara. É engraçado falar isso, né? É, Ele é. tem. É isso mesmo, é isso aqui. Ele tem uma energia Targaryen nele. Uma Ele energia. tem cara de Karen. É É, isso mesmo. é. Mas enfim, meets Draco Malfoy. Dá pra fazer papel de vilão. Ele é da longa linha de Karens. Karens da Noruega. Mas então. Qual seria o nome do cara de pamonha se ele fosse um daqueles retratos de época? Ele seria Ai, qual que era o nome o dele, gente? Marius o Entojado, que a Jagodinha comentou. Marius o Entojado, não? Eu gostei também. Tem a cara rebaixada. Não tem um lábio nessa Marcos o foto. Reba... Marcos não, Marius Marius o Pamonha. Mas, então,
O casal, né, a Meta-Marit e o Håkon, eles também tiveram outros 2 filhos, que é a princesa Ingrid Alexandra e o Sverre Magnus. A Ingrid é quem provavelmente vai entrar na linha de sucessão do trono. Ela tem direito ao trono. A Meta-Marit já tinha passado ela tem um passado um tanto quanto conturbado, uma história familiar um pouco conturbada. Ela já tinha sido casada antes com o pai do Marius, teve um casamento conturbado, então ela já era criticada. Quando ela se casou com o Håkon, ela já era criticada por isso. Ela já pensou, ela já passou por todas essas críticas. Ela, ai meu Deus, será que ela é boa o suficiente para ser rainha? Será que a família dela é boa o suficiente? Se o passado dela é bom o suficiente? Ela passou por todo aquele processo de todo mundo revirando a vida dela do avesso para achar coisas contra ela. Mas ela Então tinha virou. alguma coisa muito shade ou era só vida caótica? Porque até O aí vida pai dela caótica. era meio shade, ela Ah, tinha uma vida um pouco caótica, mas assim, nada absurdo. É que para ser membro da família real, eles achavam que ela não estava no nível da realeza. Entendeu? E daí ficou essa coisa. Ela era Meghan Markle da Noruega. tá. Mas daí, o que aconteceu? Esqueci onde é que eu tava. Tá. Então, de qualquer forma, os problemas começaram de verdade na família real norueguesa, gente, quando o filho da Meta-Marit, o Marius Pamonha, ele foi pego com substâncias ilegais em 2017. Desde então, ficou meio que claro que ele tinha um problema sério com drogas, com entorpecentes. Em 2024, porém, a coisa piorou muito quando ele foi acusado de agredir a namorada. E nessa ocasião, exames de sangue apontaram que ele havia consumido cocaína, êxtase e maconha. Meu Deus! Já em 2025, ele foi acusado de violência doméstica, agressão e aqueles crimes sexuais que alguns homens adoram cometer contra as mulheres. E as acusações são muitas. Ao todo, 38 acusações. E o julgamento está acontecendo agora. Ele está no banco dos réus. Eles, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou lendo, está sendo um julgamento bastante justo. Ninguém da família real está na corte, no tribunal. Ninguém compareceu, ele está sozinho. Nem Obviamente, a ele mãe dele? não, porque ia ser um problema, né, para a corte. Ela tá lá ia pesar muito qualquer Não, tudo pessoa bem. que estivesse lá, Não, né? só Então, me surpreendeu. e assim, até então está sendo um julgamento justo. Ele foi acusado, ele foi liberado, mas daí as evidências foram muito grandes. Tipo, foi muita evidência. Tem vídeo, tem áudio, tem mensagem, tem tudo. E ficou muito claro que ele tinha que responder por esses crimes. E ele está sendo julgado, aparentemente está tudo sendo bastante justo, mas é claro que tem o peso da família real. É que ele não é realeza, né? Ele não é da família real. Ele é o filho da princesa que vai se tornar nossa rainha. Mas ele mesmo não é uma pessoa real, Ah, não é da mas realeza. ele tá na família, ué. Ele tá na família e ele tem um belo advogado, o melhor advogado da Noruega, sendo pago com dinheiro de quem? Do contribu e ter certeza que a profissão dele Nada, é ser nobre, nada, é. nada. A profissão dele é ter essa cara de mamãe me bate. Gente, se vocês quiserem um episódio detalhado sobre as 38 acusações e os muitos crimes do Marius, eu posso fazer um episódio detalhado sobre isso quando o julgamento acabar e a gente tiver todas as informações. Mas para agora, o que a gente sabe é que os crimes dos quais ele é acusado seguem aquele velho padrão. Um homem cresce rodeado de privilégios, achando que tudo cai do céu, não faz nada com a vida dele, festa com gente igualmente privilegiada, igualmente inútil,
usa todo tipo de substância, nunca enfrenta as consequências dos seus atos e acaba achando que é intocável e que tem acesso ilimitado a todos nós pobres mortais, incluindo aos nossos corpos. Então ele Ô, Nath, fez desculpa, a galera do chat tá meio confusa, querendo entender como ele tá na sucessão. Ele não é filho, já, pelo que eu entendi, Jamara, ele não é filho do futuro rei. Ele não, é filho da esposa do rei de um casamento anterior. isso. A E ele não Meta-Maret tá na linha, né, de não, não, sucessão. ele não é nada. É a irmã dele que A tá a na. irmã dele tá na linha, que é a Ingrid. Ela tem o direito ao trono, porque ela é filha do Håkon com a Meta-Maret. Mas quando a Meta-Maret casou com o príncipe que tá na linha de sucessão do trono, que vai ser nosso rei, ela já tinha o Marius. O Marius entrou para a família real quando ele tinha acho que uns 5, 6 anos. Ele era tão bonitinho, cresceu e virou isso. Mas Né. enfim. E É... desculpa, a Elusa mandou um superchat dando sugestão do caso da Helge Fosmo, tá aqui. O Ah, Prince. muito Obrigada, Elusa. obrigada. Mas E ela enfim, falou que o Prince tem cara. O Prince tem cara de tanso, como dizemos em Joinville. ele tem cara de tanso. Mas enfim, Mas vamos pode lá. prosseguir. Então, o padrão era esse. Ele festava com essa gente privilegiada, gente rica. Ele ia para os lugares, ele achava que ele era intocável. E o que acontece é que ele festava, usava tudo que ele podia usar, pressionava mulheres a beber com ele, com os amigos dele e também festar com eles. E daí ele achava que ele podia ter acesso ilimitado ao corpo delas. Vale lembrar, gente, que tudo isso que eu tô falando é supostamente já que ele ainda não foi condenado. O julgamento está acontecendo, então até esse momento, no dia 13 de fevereiro, ele é um homem inocente sendo acusado de crimes que ele diz não ter cometido e ele diz ter cometido alguns dos quais ele se arrepende. Mas os crimes sexuais, por exemplo, ele diz que ele não cometeu. Mas assim, o Marius, ele, como eu falei, ele é apenas o enteado do futuro rei da Noruega. Então, isso, por si só, não vai acabar com a monarquia na Noruega. É, Muito mais é um difícil. escândalo, né? É um escândalo terrível, mas ele não vai acabar com a monarquia da Noruega. Porque você pode simplesmente expulsar ele da família real e pronto. Ele não tem direito nenhum a nada. Mas a mãe dele, a princesa futura rainha Meta-Maret, ela está sendo o escândalo da vez. Por quê? Porque ela foi mencionada diversas vezes nos arquivos do caso Epstein, que foram liberados agora em janeiro. Para quem não lembra, não sabe ou não lembra, gente, o Epstein é um investidor americano. Ele ganhou muito dinheiro com finanças, no mundo das finanças. Ele ficou amigo de todas as pessoas mais importantes do planeta, presidentes, cientistas e tudo que você pode imaginar, gente. O Stephen Bill Hawking, Gates. o Bill Gates, estava na Elon Musk, Bill Clinton, Trump, Prince Andrew, Sarah Ferguson, a Fergie, quem mais? A Fergie? Não a Fergie, a Fergie original, que é a Sarah Ferguson. Ah, tá. Não a Fergie cantora, gente, Que coitada. susto! Eu Não, tava pensando, meu Deus, eu queria que o mundo voltasse não, a a ser Fergie Fergie. original, que é a Sarah Ferguson, que é a ex-mulher do Prince Andrew. Sim. E bem lembrado, Reni, Noam Chomsky. Também muito O amigo, Chomsky? sim, muito amigo do Epstein, visitou a ilha, visitou a casa dele em Palm Beach, aparentemente. A Ruiva, isso mesmo, a ex-mulher do Prince Andrew, vou falar deles depois. Mas e é isso, gente. Várias pessoas da esquerda, da direita, ele tinha uma atração muito grande por democratas e causas sociais, causas animais e tudo mais, porque isso dava um status, né, de moral, de nossa, olha que pessoa boa que ele é. No entanto, ele tinha uma ilha e uma rede para cometer seus muitos crimes sexuais.
E nos e-mails, nos arquivos que foram liberados agora em janeiro, aparecem diversas mensagens e e-mails da Meta Maret com o Epstein, deixando muito bem claro que eles tiveram uma amizade extremamente próxima, tanto com que ela teve uma amizade extremamente próxima com ele e com a namorada dele, a Ghislaine Maxwell. Vale lembrar que ela falou que ela tinha realmente encontrado com o Epstein. Eles foram apresentados em 2011 por um homem chamado Boris Nikolic, que era conselheiro financeiro do Epstein e que já tinha sido conselheiro do Bill Gates, aparentemente. É um cara top das finanças aí. E nessa ocasião, o Boris mandou uma mensagem para o Epstein falando assim: você vai estar em Nova York? Tem uma amiga para te apresentar. Ela é ótima, doidinha, piscadinha. Não como as outras da realeza. E a Meta Maret disse que ela já tinha conhecido, ela realmente tinha conhecido o Epstein, mas sempre em ocasiões sociais, sempre rodeada de pessoas, que ela nunca tinha estado na presença dele sozinha, blá blá blá. Mas nos milhares de arquivos do caso que foram liberados agora em janeiro, aparecem e-mails e mensagens entre a Meta Maret e o Jeffrey Epstein, que deixa muito claro que eles não só mantiveram uma amizade, como uma amizade um tanto quanto colorida. Porque assim, eu não sei, mas eu não falo com os meus amigos daquela forma, entendeu? Já pensou se o moleque é filho do Epstein? Não, não é. Ah. Não é. Mas ela conheceu ele em 2011, o Epstein. O filho já era Tá. adolescente já. Ah, tá. O Marius tem 30 anos, gente, quase. Ela também disse que ela nunca soube de nenhuma acusação contra o Epstein e que ela só teve, assim, que ela só teve contato com ele porque ela nunca ficou sabendo de nenhuma acusação. No entanto, logo depois que eles foram apresentados lá em 2011, ela escreveu um e-mail para o Epstein dizendo que ela googlou o nome dele e que não parecia ser muito bom. Isso porque o Epstein já tinha sido acusado e condenado por crimes sexuais em 2008. Ele passou 18 meses na prisão por solicitar trabalhos sexuais de uma menina menor de 18 anos. Então, em 2008, o Epstein já tinha sido condenado por crimes sexuais, ele já E tinha ela sido investigado. sabia? Ela googlou ele, ficou sabendo disso e mesmo assim manteve uma amizade com ele por 3 anos, Renata. E Podre. ela é podre. E Não. daí, gente, não tenho o que falar. Para mim, amigo de P é P. Amigo de criminoso sexual é criminoso sexual, desculpa. Eu não vou numa casa, se eu googlo alguém e falo. Eu li uma matéria, gente, que o Joe Rogan, o Epstein entrou em contato com ele, alguém queria apresentar ele pro Epstein, e o Joe Rogan googlou o Epstein e falou, né, não quero conhecer essa pessoa, não. Ou seja, várias Aí. pessoas já tinham falado que não, né? E ela, olha, que partidão. Então, assim, a nossa futura rainha manteve contato com ele por 3 anos depois de saber que ele tinha sido condenado por solicitar trabalho sexual de uma menina de menos de 18 anos. E nas mensagens é muito. Eles aparecem flertando, mandando: Ei, você vai vir me ver? Ai, tô louca pra te ver. Ai, tô com saudade. Ai, vamos pra não sei onde? Vamos, você vai estar em Oslo? Você vai estar em Nova York? Onde você tá? Ah, tô no Texas. Ai, tô indo pra Costa Rica surfar. Ai, tô não sei o quê. E eles trocando e-mail e marcando encontro. E no calendário do Epstein tem Meta na ilha, Meta Palm Beach, café da manhã com a Meta. Ele tinha no calendário dele, na agenda dele, estava escrito os encontros Mano, que o ele ia. maluco supostamente tinha uma affair com a princesa a princesa herdeira da Noruega, Ah, que é uma e ele safada, conheceu, e ele supostamente. conheceu o Rokun. Ele conheceu, ela apresentou ele, o marido dela, né? Em 2012, ele escreveu para ela, o Epstein escreveu para ela dizendo que estava em Paris, na caça por uma esposa, mas que ele preferia as escandinavas.
E para isso, a nossa futura rainha respondeu: Paris é boa para o adultério. Ainda Ah, naquele bom. ano, eles marcaram o encontro e ela diz: Tô te fazendo um presente, você é muito charmoso, sabia? E ele responde: Claro que eu sei. É. Pois é, gente. Ela foi até a mansão dele em Palm Beach. É, ela foi para a ilha, provavelmente, porque estava no calendário dele. Ela se encontrou com ele em hotéis, aqui na Noruega e fora do país. Eles estavam sempre em comunicação por 3 anos e ele já tinha sido condenado. O segredo do Epstein nunca foi um segredo para quem estava do lado dele. A galera sabia. Claro, Sim. muita gente entrou nessa de gaiato sem saber, mas é o que eu estava falando. Eu não sei por que eu estava falando. Eu estava falando, gente, imagina que eu vou na sua casa, Renata. Não, você vem na minha. A gente se conhece há anos, você sabe quem eu sou, eu te conto tudo. A gente tem uma puta amizade. A gente é praticamente irmã nesse ponto, né? A esse ponto, a essa altura do campeonato. Daí você vem na minha casa, e daí tem um monte de homem na minha casa, um monte de homem velho na minha casa. E um monte de adolescente. Menina de 14, 16 anos. E daí você fala, mas Natália, quem que é essa gente? Eu falo, não se preocupa, pega aí, vai nadar na piscina, vai pegar um drink pra você, vou te levar na ilha com meu jatinho, começa a te, sabe, seduzir com dinheiro e você não acha estranho? Você voltaria pra uma casa onde você viu um monte de adolescente? Tem rolê e, assim, você não precisa ser nobre pra isso. Tem alguns rolês que sabe aquela pessoa que tem rolê que você olha e pensa: "É melhor eu não ir"? Né? E você mantém contato daí com E essa você con pessoa e por aí mais 3 não anos? só mantém contato, né, você mantém um contato íntimo, a ponto de escrever coisas tipo: "Paris é ótimo para o adultério". Você tá muito segura de que o seu segredo tá seguro com essa pessoa, sabe? Pois é, pois é. Você tá muito não parece ser uma relação que estava, tipo, no início, no ponto de eu não sei o que que eu posso contar pra esse cara, porque o meu tá na reta. Parece ser uma relação íntima, pelo menos pelo pouco que você me falou, me passa a impressão de que são pessoas que uma sabe dos podres da outra há muito tempo. Assim, as mensagens, essa é a vibe. Desculpa, eu não consigo, eu não falo daquele jeito com os meus amigos. Eu tenho muito amigo homem, eu não falo com eles daquele jeito. Não, e assim, parece um relacionamento íntimo, né, porque tem coisas Parece. assim que fulana, ilha. É. E é isso, gente. Sobre isso tudo, a princesa Meta Maret disse estar envergonhada e disse que mostrou pouco discernimento e que ela devia ter pesquisado mais sobre a vida do Epstein antes de se relacionar com ele. Ela foi pra ilha, ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Claro, vale lembrar que homens como o Epstein se aproximam de pessoas muito influentes, pessoas muito ricas, pessoas da nobreza e da realeza para justamente montar essa rede. Mas, gente, nada me convence de que o Bill Gates não sabia, de que o Noam Chomsky não sabia, de que ela não sabia. É um open secret, todos os rumores já estavam no ar. Ele tinha uma condenação de 18 meses por solicitar uma menor a trabalhos sexuais. Gente, vamos acordar para a vida? E É. é isso, gente. Isso tudo, obviamente, abalou muito a confiança do povo na monarquia. Foi feito um voto para saber se a gente vai ficar com a monarquia ou se a gente vai mudar de sistema. Esse é um voto que acontece meio que periodicamente no parlamento. E aconteceu há pouco tempo, eles votaram para manter a monarquia, mas 50%, mais ou menos 50% da população hoje diz que perdeu a confiança na monarquia e É claro. que, mesmo querendo manter a monarquia, não acha que ela deveria ser a nossa rainha. E é isso. Aliás, você viu, falando só para complementar da Sarah Ferguson, que é a ex do a ex do Prince Andrew. O Prince Andrew, gente, ele já foi até
retirado, né, da monarquia, já foi expulso aí da monarquia, já perdeu os direitos e os privilégios dele, porque ele foi acusado, negou tudo e foi pego na mentira milhares de vezes. Agora, recentemente, foi liberada uma foto dele se debruçando sobre uma mulher deitada no chão. Não tem como negar. E a Sarah, que é a ex-mulher dele, aparece em diversos e-mails. E meio que na mesma vibe que a Meta. Na mesma vibe, tipo, flertando, meio que se oferecendo, meio que implorando a atenção desse homem, falando, ai, thank God you still love me, tipo, ai, graças a Deus que você ainda me ama. E o pior Ai, é que gente, ai. algumas mensagens citam as filhas dela, a princesa Eugene e a outra. Eu não lembro, nunca lembro da outra. Mas eles citam, os e-mails citam as filhas, e a tela pega e fala: a Sarah voltou pro Andrew? Você tá de brincadeira, eu não sabia. Meu Deus, eu achava que eles eram separados ainda, Cláudia. Nossa, tô por fora, eu achava que eles eram separados. Eu tô Mas totalmente enfim, por fora. o pior de tudo é que ela manda e-mails pro Epstein falando assim: ai, não sei o que, eu só tô esperando a Eugene voltar de um shagging weekend. Que é tipo um final de Não, semana regado a sexo. Que mãe que fala isso pra um é que nem bebê? falar, ela acabou de voltar do surubão. Foi isso que ela Ah, falou. a Ela acabou de fulana vai voltar falar. do surubão. Gente, como que você fala isso para um homem que foi condenado por crimes sexuais, gente? Que mãe que fala isso das filhas, gente, para um homem desse? Nossa. Nojo, gente, nojo. E é para você ver, né, gente? A monarquia, a realeza mesmo, Bom, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? nem Tudo isso comer com dinheiro do escapava, né? contribuinte, né? Dinheiro do É. contribuinte, meu bem, porque ninguém paga conta, ninguém paga boleto lá, né? Ninguém paga imposto. O Prince Andrew, que foi expulso da monarquia, da realeza, tá morando numa mansão gigantesca, entendeu? E ele vai ter tudo pago. Nossa, difícil, viu? Tem coisa que é difícil de engolir. Aí a gente entende os francês surtado querendo derrubar a Bastilha. Porque assim, existe uma piadinha na Europa sobre que a galera fala que francês é meio chatão, assim. Tem um. Tipo, os Ah, europeus entre eles mesmo, né? Mas eu falo, gente, você pode falar o que você quiser dos franceses. Quando eles veem uma injustiça assim, eles são os primeiros a irem pra rua e exigir mudança. se franceses estivessem morando na Noruega Já hoje, tinha caído. já tinha caído, já tinha uns carros queimados, um pessoal tacando tudo Sim. no rio. Eu sou mais os franceses também nesse Sim, ponto. na hora de ser surtado, assim, falou um A, eles estão na rua. É isso, Sim. eles nessa eles nos representam, assim. Na Irlanda, você irrita o irlandês quando você tenta colocar imposto na água. Aqui não existe a conta de água, né? Aí Aham, sempre que eles falam, não, a gente precisa taxar água, aí o irlandês vai pra rua e nunca tá passa. Ninguém certo. quer comprar essa briga com o povo irlandês, a gente já paga muito imposto. E tá Jagodinha, certo. é a Cinderela do Upside Down. Nossa, gente, é a Cinderela do Cramunhão, né? Pois é, gente. Mas é isso, gente. Essas são as histórias que eu tenho para hoje, gente.